Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Seguinte, hoje inicia a nossa segunda unidade de estudos, tá certo? Os assuntos iniciais, eles já foram dados, então hoje a gente vai ter uma aula revisionada para os assuntos de sentença, cálculo do termo desconhecido e divisor de um número natural, tá ok? Esses primeiros assuntos são os assuntos já da segunda unidade e a gente vai fazer uma revisão com a bateria de exercícios no caderno, tá ok? Para que vocês deixem bem entendido na mente o assunto e a gente possa prosseguir, tá ok? Então, qualquer dúvida, como sempre, a gente tá no Zap, não desista das suas aulas, sempre participe, porque a partir de hoje, como sempre foi, todo o exercício seu apresentado é um ponto de participação. Conta para seus pontos na prova. Então, você vai evoluir, você vai estar vendo um assunto, você vai estar vendo um conteúdo produtivo para a sua vida, tá bom? Então, não deixe de assistir às suas aulas, nem de participar, tá ok? Sua presença é sempre muito importante, você sabe disso, tá bom? Então, vamos ver a nossa revisão? Matemáticas, sentenças matemáticas. O que é uma sentença? Tá? Uma sentença é um cálculo colocado dessa seguinte forma: na horizontal. Na horizontal, todo cálculo é uma sentença, tá certo? Fechadinho? Vamos agora para cálculo do valor de um termo desconhecido. Bem, se aqui eu estou vendo que 3 mais 4 é 7, se eu não tiver esse valor aqui, vamos chamar ele de valor desconhecido, tá? Como eu vou saber que esse número mais esse dá igual a 7? E que número seria esse? Mais uma vez, a gente vai lembrar das operações opostas, tá bom? Então, elas é que vão ajudar a gente a resolver isso, tá? Aqui a gente tem uma soma. E qual a operação que é oposta da soma? É a subtração. Ótimo. Aqui eu tenho um sinal de igualdade, tá bom? Para a gente resolver isso, a gente vai ter que passar um número de um lado para o outro da igualdade. Toda vez que isso acontece, a gente vai mudar o sinal do número. Se ele é mais, fica menos. Se ele é menos, fica mais. Se ele é de multiplicar, passa para dividir. E assim vai. Combinado? Então, vamos lá. Repetindo novamente o termo desconhecido. Repetindo novamente a igualdade. O número que já está lá. E agora vamos trazer fulaninho para cá. Já sabendo que quando muda de lado, muda de sinal. Ó. Fechado? Então, quanto é 7 menos 4? 7 menos 4 é igual a 3. Então, quer dizer que esse quadradinho é 3. Certo? Vamos para outro. Vamos lá? Mais um, hein? Mesma coisa. Aqui a gente tem a soma. E a gente já sabe que as operações opostas são soma e subtração. Temos a igualdade. Então, tem o termo desconhecido. Repete a igualdade. O número que já está lá. E vai trazer fulaninho para o outro lado, mudando o sinal dele. Combinado assim? Para a gente fazer 32 menos 12, olha. 32, 12. Faz o cálculozinho do lado. 2 menos 2, 0.
1 para 3, 2, 20. Isso quer dizer que o termo desconhecido é 20. Legalzinho? Agora, em vez da gente já encontrar a sentença pronta, tá? A gente vai montar a sequência, a sentença, a partir de um problema passado, tá bom? Olha o problema. O dobro de um número mais 7 é igual a 57. Qual é o número? Se não foi falado o nome do número, esse já é o termo desconhecido, tá bom? Então vamos começar. O dobro, toda vez que a gente fala de dobro, de triplo, a gente fala de 2 vezes, 3 vezes. Se é dobro, é 2 vezes. O dobro de um número mais 7 é igual a 57. Fechamos a sentença. Agora a gente vai resolver isso, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, primeiro a gente repete aqui, tá? E deixa eles conversando aqui, vamos resolver a igualdade. Repete a igualdade, o número que já está lá. Pega fulaninho, bota pra cá, mudando o sinal. Tá bom? Repete. E resolve. 57 menos 7 dá 50. Só que a gente ainda tem isso aqui. O que foi que eu falei a respeito das operações opostas? Então, soma e subtração são opostos. E quem é o oposto da multiplicação? É a divisão. Se está dividindo, vai passar pela igualdade e se está multiplicando, vai passar pela igualdade dividindo. Tem que mudar. Se passar de um lado para o outro, tem que mudar. Tá bom? Então vamos lá. Tá multiplicando, né? Então repetimos o quadrinho. Repetimos a igualdade, o número que já está lá. E para dividir, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Ou assim. Tá bom? Você é que vai me dizer se fica melhor para você assim ou assim. Eu vou fazer aqui. Já sei que está dividindo assim, tá? Então, isso aqui é 50 dividido por 2. A gente vai fazer a continha, né? 50 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Baixo 0. 10. 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. O número é 25. O termo desconhecido é 25. Mais um, para a gente não ficar perdido. Vamos lá, o próximo. O triplo de um número menos 5 é igual a 85. Qual é esse número? Mesma situação, tá bom? Mesma situação. Então, vamos lá. O triplo, a gente já sabe que é 3 vezes. O triplo de um número, esse é o desconhecido, menos 5, é igual a 85. Que número seria esse? Primeiro a gente resolve essa situação aqui, que é o que a gente aprendeu primeiro, tá? Repete aqui, blá, 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 blá. Igualdade, quem já está lá. Ele está menos, vai passar para o outro lado e vai se transformar em mais. Repete. Aqui eu só quero o resultado. 85 mais 5, 90. Tá bom? Agora que tá o também multiplicar. Se está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, vamos lá.
90. Sinalzinho aqui, né, de fração. Toda fração é uma divisão. A gente vai saber mais pra frente, tá? Dividido por 3. Isso já é spoiler de próximos assuntos que vamos dar. Fração. Pronto, então, 90 dividido por 3. Vamos lá, ó. Aqui do ladinho. Tá? Separa o 9. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Baixo 0. 0 por 3 dá 0, porque 3 vezes nada é nada. Pronto. Dá o quê? 30. Termo desconhecido é igual a 30. Então, gente, os critérios são as regras. E os divisores de cada número respeitam essas regras, seguem essas regras. Então, vamos começar. Se um número é divisível por 2, é justamente quando ele é par. Vamos ver por 3. Por 3 é quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos forem divisível por 3. Ou seja, existe um número, a soma dos algarismos tem que ser um valor divisível por 3. Por 4, quando os últimos dois algarismos de um número forem 00 ou um número múltiplo de 4. Isso pode ser 4, 8, 12, entendeu? Então vamos lá. 5, quando o algarismo que ocupa a ordem das unidades for 0 ou 5. Por 6, quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 8, quando os três últimos algarismos forem 0, 0, 0 ou formarem um número divisível por 8. Por 9, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Quando o algarismo que ocupa a ordem das unidades for 0. Esse é o 10, né? Então, o 10, sempre que está terminado por 0, é divisível por 10, tá bom? Então, tem que ler e reler isso para você entender direitinho, para poder realizar os exercícios, tá ok? Pronto, então nesse pense rápido, vocês vão analisar esses números e vão me dizer quais são os números divisíveis por 6, sabendo que, pela regra, os números divisíveis por 6, tá bom? É quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, para começar, por 2 só é divisível quem for par. Então, esses números têm que ser par. E por 3 é quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Então, você vai ter que somar os algarismos desses números para saber se eles são números divisíveis por 3, tá certo? Vamos analisar um pouquinho. Vamos lá, atenção. E esses são os números, ok? Mais um teste, mais um teste, mais um teste. Vamos lá. Agora eu quero os números divisíveis por 3. A gente tem que somar os algarismos e se esses algarismos resultarem em um número que for divisível por 3, aí sim, esse número todo é divisível por 3. Tá bom? Vamos lá. Tempinho. Aqui estão eles. E agora vamos prosseguir. Divisores de um número natural. Gente, um número natural são os números de 0 a 9, de 0 a 10, tá certo? São números que não têm nenhum sinal na frente, são os números que nós aprendemos a contar desde criança, tá certo? Esses são os nossos números naturais. E o divisor de um número natural
ele é outro número natural. E essa divisão tem que dar exata. A gente já viu divisão e já vimos também que uma divisão dá exata quando o resto é zero, tá certo? Então, o divisor de um número natural é outro número natural. E dividindo um pelo outro, tá? O resto tem que ser zero. Vamos ver o número 4, tá certo? Para começar, a gente divide o 4 por 1. Divide, dá 4, porque 1 é um número neutro, tá? Mas ele é divisível por 1. Então, vamos separar esse divisor, 1. O 4 ele é divisível por 2, porque ele é um número par, tá certo? Então, 4 também se divide por 2. Vamos separar o outro divisor do 4. E o 4 é divisível por ele mesmo, né? A gente divide o 4 por ele mesmo e dá uma divisão exata. Então, por ele mesmo. Então, quais são os 3 divisores do 4? O 1, o 2 e ele mesmo, tá bom? Os resultados dessas divisões, são os múltiplos, tá ok? Vamos para outro número. Vamos ver os divisores do 5, tá? Então, o 5, ele se divide por 1. Se divide. Então, separamos o 1. O 5, ele se divide por algum outro número. Não se divide por 2, porque não é par. Não se divide por 3, porque não é múltiplo de 3. Não se divide por 4. Ele se divide por ele mesmo, por 5. Porque o algarismo 5 dividido por 5 dá uma divisão exata. Então, quais são os divisores do 5? 1 e 5. Gente, esses são os exercícios que eu estou passando para vocês realizarem no caderno. Então, vocês vão copiar e responder esses exercícios, tá bom? É de cálculo de número indeterminado, problemas com número indeterminado, tá? Sentenças matemáticas, divisor de um número natural. Então, qualquer dúvida, eu estou aguardando vocês no Zap, tá bom? Para tirar essas dúvidas, para a gente esclarecer e passar para os outros assuntos já tranquilo, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.